acredito no Deus que eu prego, eu acredito no seu. Mostre o que o seu faz, porque eu estou mostrando o que o meu faz. Que Deus abençoe você mais uma vez neste dia, abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Mais um programa para abençoar a sua vida, o poder sobrenatural da fé. A Igreja Mundial do Poder de Deus está alcançando almas, vidas aqui nos Estados Unidos. E você que tem a oportunidade, de ver e ouvir essa programação, eu tenho certeza que você também será abençoado. Seja você católico, espírita, budista, um abraço para você. Nós aqui não pregamos religião, nós pregamos a palavra de Deus. Uma palavra que realmente cura, liberta, transforma a vida daquele que crê. O Deus que nós pregamos aqui é o Deus da Bíblia, aquele que pode todas as coisas. E com você não vai ser diferente. Deus também vai abençoar a sua vida. A Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, seja branco, índio, negro, pobre, rico. Ele está pronto para abençoar, porque Ele vê o coração do homem. E é o coração do homem que move realmente as mãos de Deus. Porque quando o nosso coração ele se entrega às coisas de Deus, Deus está propício em nos abençoar. E eu quero falar da palavra de Deus para você. Eu quero falar de como Deus ele pode transformar a vida do ser humano. E isso só pode acontecer se realmente o homem deixar que isso aconteça. Eu quero compartilhar com você no livro de Mateus, no capítulo 19. Nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 23 e 24, aonde nós vamos ter um pouquinho mais de entendimento de como a palavra de Deus é rica e como Deus trabalha no coração do ser humano. Diz assim, olha, o perigo das riquezas é o título. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Pastor, por que Jesus disse essas palavras? Antes de nós entendermos essa passagem, nós vamos entender o texto, porque a Bíblia ela é algo que transforma o ser humano. E quando você dá essa oportunidade para Deus, Deus pode fazer algo na sua vida. No texto anterior, nós vemos que um homem se aproxima de Jesus, um jovem rico, um homem que tinha posses, que tinha riquezas, e ele chama Jesus de mestre, de bom. E Jesus fala, melhor dizendo, por que você me chama de bom? Por que você me chama de mestre? Se bom é somente Deus. E Jesus começa a conversar com ele começa a conversar com Jesus, e nesse diálogo, nessa situação, ele pergunta para Jesus como que ele pode conseguir herdar a vida eterna. Porque a preocupação dele, como seguidor da lei, como um cristão na época, era ter um entendimento de como ele podia se salvar. E às vezes você que está me ouvindo agora, você que às vezes conhece a palavra de Deus ou que conhece um pouquinho do Evangelho, você fica preocupado com tantas coisas, preocupado com a vida sentimental, com a vida financeira, com o trabalho, com o dia a dia, mas você já parou para pensar na sua vida espiritual, na sua vida num sentido geral, que se você morrer amanhã, para onde você vai? Será que você sabe qual é o destino da sua alma? Porque nós vemos as pessoas hoje preocupadas com tantas coisas, mas elas não se preocupam com elas mesmas, ou seja, com a sua alma, com o destino, com o que vai acontecer amanhã. Nós estamos sempre preocupados com o dia a dia. E o ser humano, ele tem um corpo
né? A matéria tem uma alma e tem um espírito. Todos nós vamos morrer. Um dia, todos nós vamos morrer. Ninguém vai ficar para a semente. Mas depois da morte, existe uma vida. A Bíblia fala disso. Existe uma vida com Deus, ou uma vida sem Deus. Existe o céu ou o inferno. Não adianta eu passar a mão na cabeça de ninguém, não adianta a gente tentar esconder, porque a Bíblia é clara a respeito disso. E aqui esse moço pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Porque hoje em dia as pessoas acham e pensam, para herdar a vida eterna eu preciso fazer boas ações, eu preciso amar, eu preciso fazer doações, eu preciso ser bom. Eu não faço nada para ninguém, eu não falo mal da vida de ninguém, eu nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa que procura andar diante da lei. Então, se eu me julgo ser uma pessoa boa, Deus também me acha uma pessoa boa e Deus, Ele não vai fazer nada de mal, Ele vai me salvar. Não é assim, a Bíblia não diz isso. Não é pela sua ação, pela minha ação ou pelas nossas ações que nós vamos ser salvos. A Bíblia diz que a salvação vem pela fé. É através da fé. A fé em Deus, no Filho de Deus, Jesus. Ele mesmo declarou isso, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você quer chegar até Deus, você só pode chegar a Deus através de quem? De Jesus. E esse moço agora pergunta para Jesus. E Jesus começa a dialogar com ele. E aí Jesus começa a falar sobre os mandamentos. E ele fala, olha, eu sigo todos eles. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu amo a Deus. E depois que ele fala tudo isso, Jesus fala, pois bem, você tem feito correto. Mas só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e distribui aos pobres e siga-me. Aquele jovem parou, pensou e ele viu que ele era um homem rico, que ele tinha mordomia, que ele tinha uma vida completamente diferente daquela que Jesus estava oferecendo para ele. E ele então ficou muito triste e foi embora. Por que isso? Porque quando Jesus te chama para servi-lo, você tem que renunciar sempre a alguma coisa na sua vida. Às vezes você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar à mentira, você tem que renunciar à amante, você tem que renunciar ao vício, você tem que renunciar à bruxaria, à maldade, você tem que mudar de vida radicalmente, se entregar nas mãos de Deus. E isso o ser humano não quer fazer. E tampouco o diabo quer deixar que essa pessoa faça. Porque ele não quer soltar a alma das pessoas, ele não quer soltar essa vida que está aprisionada nas mãos dele. Talvez você esteja vivendo uma vida terrível, talvez você esteja vivendo um momento dificílimo na sua vida e você pergunta onde está Deus. Mas você já parou para pensar como você está vivendo, a quem você está servindo? Às vezes você serve o seu sentimento, as suas vontades, o seu dinheiro. Às vezes você serve um monte de coisas, menos a Deus. Deus está em último lugar na sua vida. E você está sempre exigindo de Deus algo. Para nós exigirmos alguma coisa de Deus, nós temos que provar para Deus que nós queremos ser abençoados por Ele. Por isso que Jesus fala, olha, vamos no versículo 23, que diz assim, então, veja bem, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Jesus não está falando que o rico vai para o inferno, não é isso. Jesus está apenas mencionando que aquele moço rico, ele teve dificuldade de largar, de se desprender aos seus bens materiais. E assim é com muitas pessoas. As pessoas estão ligadas em muitas coisas materiais, e isso impede essas pessoas de servirem a Deus. E no verso 24, que é o verso que às vezes muitas pessoas têm dúvida, e eu já vi muitas menções a respeito disso, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico no reino dos céus. Ora, se nós analisarmos ao pé da letra, a primeira vez que eu li esse versículo, eu já vi muitas pessoas também ler e ter o mesmo pensamento que eu tive. Um camelo, eu visualizo um grande camelo, uma agulha com um buraquinho, e eu nunca posso imaginar um camelo passar no fundo de uma agulha. Uma linha já é difícil, né? A gente já custa enfiar aquela linha no buraquinho da agulha, quem dera enfiar ou passar um camelo no fundo de uma agulha. Então, na nossa imaginação, isso praticamente é impossível. E é. Simbolicamente, é. Se nós analisarmos o pé da letra, é. Então, na nossa imaginação, nunca um rico vai passar ou vai entrar no reino dos céus. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a gente tem que conhecer a história também. Jesus está tentando mostrar para nós aqui, nessa passagem, naquela época existiam portas na cidade de Jerusalém. E essas portas eram portas que tinham um nome, ou eram fundos de agulha, onde o mercador, quando ele entrava com o camelo e com as mercadorias, para entrar na cidade, ele tinha que passar por essas portas, chamada fundo de agulha, que era uma porta bem estreitinha. Então ele tinha que tirar do camelo toda a mercadoria, colocar a mercadoria do lado de dentro da cidade, e aí o camelo tinha que se ajoelhar, e ele tinha toda aquela estratégia de puxar o camelo passava apertadinho dentro daquele portalzinho, daquele buraco, aquele fundo de agulha, e era difícil, às vezes tinham que empurrar o camelo, várias pessoas espremendo o camelo para o camelo passar, e era muito difícil essa entrada, essa passagem com o camelo ali dentro da cidade. Então ele usou isso naquela época para expressar, para mostrar a dificuldade que às vezes algumas coisas acontecem, ou como acontecem na nossa vida. Para aqueles mercadores era difícil, era um suplício ter que entrar na cidade com a mercadoria, com os camelos. Eles tinham que gastar tempo, horas, eles desanimavam, eles ficavam ali e passavam momentos difíceis para colocar o camelo para dentro da cidade. Então, ele usa esse momento para dizer que às vezes as pessoas estão tão presas em alguma coisa, nesse momento aqui que nós estamos falando, nesse caso nós estamos falando sobre as riquezas, mas às vezes as pessoas estão tão presas em várias coisas das vidas ou da sua vida, que ela é impedida de receber a bênção de Deus. E você não recebe por quê? Porque você não quer abrir mão, você não quer se entregar, você não quer abandonar aquilo que é maldição na sua vida. Ora, se aquilo está te fazendo mal, se aquele caminho não está sendo um caminho bom, peça a Deus para que Ele te abençoe, para que você mude, para que as coisas aconteçam na sua vida e para que a bênção de Deus seja derramada sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, em todos os aspectos da sua vida. Por quê? Porque o único que pode fazer alguma coisa por nós é o Senhor Jesus. E é isso que Deus tem para você neste dia, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, que você seja abençoado pelo poder da palavra de Deus e que Deus possa falar algo mais profundo e mais forte no seu coração, que você tenha a possibilidade de se tornar um grande vencedor, um grande homem, uma grande mulher na presença de Deus. Nós vamos estar orando por você, prepare o seu copo com água, prepare, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer o momento da oração e no programa o Poder Sobrenatural da Fé, nós vamos estar determinando a bênção de Deus e a vitória do Senhor Jesus sobre a sua vida. Lembrando que o nosso apóstolo Valdemiro Santiago e a bispa Francileia têm feito um trabalho extraordinário, né? de abençoar o povo desta obra. Tem feito grandes concentrações, ido em várias cidades, abençoado o povo, esteve aqui na cidade de Orlando, esteve no estado de New Jersey e vai estar também no estado de Massachusetts. Então, ele tem doado, se dado, né, em favor dessa igreja, dessa obra, e Deus tem abençoado muito aqueles que realmente têm acreditado no poder de Deus, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu quero lembrar para você também que nós estamos com um carnezinho, né, o passaporte,
você que deseja abençoar a Igreja Mundial do Poder de Deus com uma oferta e determinar no seu coração, pode enviar pelo correio ou você pode entrar no site da igreja www.impdusa.org. Lá tem a página onde você vai ver doações, você pode fazer uma doação online pelo Bank of America ou você pode também fazer uma doação pelo Banco Wells Fargo e abençoar a obra de Deus. Seja um abençoador, um mantenedor dessa obra, porque esta obra tem feito o que pode para alcançar a sua vida e a vida daquele que está precisando. Amém? Pegue o seu copo com água, nós vamos orar por você e determinar um milagre na sua vida em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Deus querido, eu quero orar por essa pessoa que está precisando ser tocada pelo Senhor, essa pessoa que está necessitada de um milagre, talvez ela esteja no hospital, talvez ela esteja presa, Deus, talvez sem esperança, o médico já não deu mais solução, a ciência já não pode fazer mais nada, mas eu creio no milagre, eu creio que o nome de Jesus é poderoso, eu peço, meu Deus, cura essa pessoa, liberta essa pessoa, tira toda a enfermidade, todo o mal, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa receba a cura agora e a libertação, que toda maldição saia, que todo espírito opressor vá embora, que toda casta seja agora destruída, toda maldição vá embora em nome de Jesus. Que essa pessoa seja curada, abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba a água e seja abençoado no nome de Jesus. Graças a Deus. Receba a sua cura e a sua libertação pelo poder da fé e do Espírito Santo. Quero lembrar também a você que nós temos várias igrejas nos Estados Unidos da América. Você tem visto os endereços passando aí na sua TV, o nome dos pastores, os telefones. Você pode nos ligar, pode pedir oração, pode pedir um conselho. Dentro da palavra de Deus nós vamos estar aconselhando você. Temos também a igreja no Canadá, lá em Toronto, o pastor Elias, que é o pastor lá do Canadá. Um abraço para todo o povo do Canadá, Deus abençoe vocês. E você pode também ligar para a nossa sede aqui em Orlando, o telefone é 407-816-5000. Nós estamos prontos para abençoar a sua vida no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar na sua casa, falando da palavra de Deus para você e abençoando a sua vida. Nos vemos e até a próxima, em nome de Jesus.